Olá para você, estamos de volta com o Conversa Aberta, mais um Conversa Aberta aqui nos estúdios da BR8 TV, junto com o Jornal Entre Cidades. Lembrando sempre você, né, quer ficar bem informado, br8tv.com.br e também jornalentrecidades.com.br. Já compartilhe esse vídeo porque você sabe que Conversa Aberta sempre traz alguém daqui da nossa região, do interior de São Paulo, para falar sobre política, falar sobre a carreira, a trajetória, trazer uma visão sobre o que está achando, o que está acontecendo na política e também sobre os bastidores. Esse daqui, ele tem muita coisa de bastidor para contar para a gente. Vamos ver até onde a gente consegue tirar de Cido Saraiva. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luan. É um prazer imenso poder estar aqui, agradeço o convite e fazer parte da nossa região aqui, onde podemos debater e levar o conhecimento da nossa população. Olha, você, Cido, surgiu das cinzas lá de Fênix, né, do Paraná, Sim. Mas bem jovenzinho já veio para a região de Araçatuba, né? Eu tive a oportunidade de sair em Fênix com a idade de 5 para 6 anos, ali onde meus pais apanhavam algodão, ali onde que eu fui fazer parte um pouco da roça, acompanhando as dificuldades daqueles momentos de vida do meu pai. Tivemos a oportunidade, naquele momento, vir para São Paulo, onde fomos morar. Chegando em São Paulo, começamos a pagar um aluguel e não tinha condição. Aí nós tivemos que invadir uma área, que é a prefeitura, e construir um barraco. E só poderia construir esse barraco à noite, porque se fosse de dia, eles pegavam o barraco seu e não deixavam você montar. Então à noite a gente invadia para poder montar. E ali nós fomos criados. Uma área bem grande, ali nós plantamos mandioca, milho, e ali sobrevivemos muitos anos, porque ali as dificuldades eram grandes, né? E aquele período todo, nós tínhamos que carpir, colher a mandioca, e as dificuldades quando surgia. E aí teve uma época que minha mãe, vendo as situações, falou: filho, nós vamos para o Ceasa. Falei: para o Ceasa? É. Então nós levantava 4h30 da manhã, nós ia para o Ceasa, pegava o ônibus e ia para o Ceasa, catar as verduras que viravam de São Paulo, jogava, o pessoal virava os caixão depois das 6 horas da manhã, 6, 7 horas estava virando, e a gente catava para trazer para poder vender. E aquilo ali foi uma rotina minha muitos anos, até os 12, 13 anos. Aos 13 anos, eu cheguei num japonês dentro do Ceasa e perguntei para ele se ele não estava precisando de um jovem para poder trabalhar. O homem falou: você não aguenta nem com uma barra de gelo, uma caixa de Guaraná. Fui lá, peguei ele e falou: está contratado. Aí eu comecei minha vida ali, nesse período todo, ali dentro do Ceasa, eu trabalhei até os 16 anos com ele. Após isso eu tive uma situação onde eu busquei outro projeto, fui vender doce dentro do Ceasa, que eu ganhava mais. E aí eu vendia doce e vendia sorvete. Então eu chegava de manhã, eu chegava ali das 11 até 2 horas, eu vendia sorvete. E depois eu comprava maçã, caixa de maçã, e saía vendendo. Depois terminava a caixa de maçã, eu ia engraxar sapato. Aí eu saía de lá 10, 11 horas da noite para poder ir para casa, para levar o de comer. Então as dificuldades eram eu mais outro, mas a gente conseguiu sobreviver saindo. E aí eu, jovem, 17 para 18 anos, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, e ali eu tive a minha primeira filha quando eu ia fazer 18 anos. Na escola, né? Então você sabe como que é, jovem de escola, como que era. Aí eu conheci essa pessoa, tive um filho, aí depois disso aí, período que a gente teve junto, e aí depois a gente veio começando trabalhar em outros setores. Eu tive, saindo dali, eu fui trabalhar no Shopping Center Iguatemi, Pão de Açúcar, e ali eu conheci um período da minha vida ali de empacotador. Depois de empacotador, fui para a seção de frios fui para açougue, e ali comecei aquele empolgação, muito vontade de trabalhar, e aí saí depois do Shopping Center Iguatemi de Faria Lima, vim trabalhar no Mercadão de Osasco, e ali fui açougueiro, um bom período. Depois saí de lá, eu conheci um amigo, que era até daqui de Rio Preto, chamado Domingos, e esse Domingos me convida uma pessoa, falou: vamos a Araçatuba. Eu falei: Araçatuba? É, vamos para lá. Conhecer, eu tenho um compromisso lá, e eu falei: vamos embora. Eu fui para lá. Chegando de São Paulo, eu vindo, e ele daqui, porque eu tinha amizade muito com ele, encontramos. Cheguei de ônibus, e aí gostei, amei aquela cidade. Saio de São Paulo, vou para lá, com a idade de 25 anos, já tinha 5 filhos. Aí eu falei: não, é aqui que eu quero criar meus filhos. E fui morar lá, e estou até hoje. Aí trouxe a família, tudo para lá. Não estranhou quando você chegou? A diferença é grande, né? A diferença é grande, mas aquela situação, a gente fica um pouco preocupado. 5 filhos. E
devido às situações de São Paulo, a violência, as coisas tudo, você falou, vou trazer, vem para o interior para um projeto melhor para os meus filhos. E de repente você vê que as coisas acontecem, tá de todo lado hoje, as dificuldades, o momento das coisas de outro lado que a gente vê as violências, né? Mas gostei, amei essa cidade e estou lá até hoje. E ali, depois de 7 anos, fui o vereador mais votado. Eu cheguei em 1985, aí eu fui o vereador mais votado já. Todas as eleições minhas, graças a Deus, me corrige, de voto. São 3 mandatos consecutivos, né? 3 mandatos consecutivos. E a última com 8.341 votos. Rapaz. Histórico. Histórico, né? Dentro de Araçatuba. Dentro de Araçatuba. Histórico. E como é que começou a sua carreira empresarial na área da saúde, né? Isso aí já foi antes da política, né? Eu sempre tive um lado, quando eu chego dentro de Araçatuba, eu montei uma garagem ali de carro e também montei uma de moto. E ali eu consegui crescer bem, e me estabelecer, e depois eu fui buscando outras áreas, né? E ali, onde que eu conheci várias pessoas, e eu tinha um trabalho que eu entregava cestas básicas, fazia umas cestas básicas. E o pessoal me convidava, 1.000 cestas, 1.000 cobertor na época do frio mesmo. Nós tivemos um frio recentemente agora, que era aquele frio mesmo. E eu entregava 1.000 cobertor, aquelas filas imensas para pegar os cobertor na cesta básica fim de ano. O porquê de fazer isso do cobertor? É onde eu falei para você que a gente tinha uma plantação de mandioca e de milho, porque muitas vezes nós não tínhamos o que comer, chegar no Natal e não ter o que comer. E eu vendo aquela situação dos meus pais ali naquele momento, eu falei, nada mais justo do que fazer parte dessa história ajudando essas pessoas que talvez, quando chega no fim do ano, não tinham o que comer. E foi isso que... Você se identificou mesmo com Então, é só quem passa, né? Quem passa sabe como que é. Então, o que me levou a fazer isso ali, ajudando um pouco no momento que eu tinha condição. E foi isso que eu fiz durante esse período todo. Então, aí o senhor chamado Amorim me chama para entrar na política. Eu falei, não quero saber disso, não. Ah, você rejeitou no começo? Não, nem imaginava. Não quero isso. E aí o senhor me insiste, persiste. Aí me chamou um dia para uma reunião. Eu acabei indo nessa reunião, dentro do diretório do MDB lá, fui lá, chegando lá, começou a conversar, aí começou, sempre quando tinha reunião, me chamava, até um dia que eu fui, faz uma filiação, faz parte disso aqui, eu não quero, não, faz a filiação, acabei fazendo. Aí depois me chama, sai o vereador, e quando sai o vereador, sou o vereador mais votado na cidade. E aí foi deslanchando essas situações. Tive a oportunidade, onde disputei eleições como deputado, tive 43.000 votos já para deputado estadual. Tivemos a oportunidade para disputar para a prefeitura, ficamos em segundo lugar, prefeito. E agora nessa, saímos, eu era para ser o candidato a prefeito, e aí o Felipe querendo também, fui chamar ele para ser meu vice. E ele falou, não, gostaria que você fosse meu vice. Eu falei, meu Deus. Aí naquele bate-papo ali, eu falei, tudo bem, você tem vontade, você tem projeto, é isso que você quer? Falei, então tá bom, pode disputar, fica tranquilo, quando isso aí não tem problema. E fiz uma composição ali, boa, deixei ele dar sequência como prefeito e eu vim de vice dele. Ficamos em segundo lugar. E agora colocando meu nome à disposição para disputar a eleição para deputado, como pré-candidato a deputado federal. Isso aí. Você vinha falando aí na causa de inclusão, que aliás é uma das frentes, né, que Sim. você ficou extremamente conhecido, né, como vereador, da pauta de inclusão, saúde pública e tudo mais. Eu tive a oportunidade também, onde que um rapaz chega em mim, depois de eleito vereador, pergunta para mim, você já teve em Barretos alguma vez? Eu falei, não. Falou, vai e vê a realidade das pessoas ali em Barretos. Eu fui para lá. Chegando lá, me deparei com aquelas pessoas, após a quimioterapia, radioterapia, que saem dos municípios, num micro-ônibus lá, com 10, 15 pessoas, chegam ali para ser atendido. Então, naquele micro-ônibus, até atender o último, é 4, 5 horas da tarde. E aquela pessoa que foi primeiro, fica lá, forrava um lençol debaixo de um pé de árvore para descansar, e outros deitados num banco. Ao ver aquilo, fui montar essa casa. Então, eu acho que eu fui um que dei o início na região, ali entre Araçatuba, para poder buscar esse projeto, para poder acomodar. E as prefeituras não tinham casa ali. E foi essa iniciativa minha que começou a implantar essas casas na região, todas as prefeituras montando essa casa. Não tinha Guararapes, não tinha Guararapes, não tinha Penápolis. E ali, Birigui, todos foram vendo esse modelo meu. Por quê?
Com esse trabalho meu, várias pessoas usavam a nossa casa, que hoje eles mesmos montaram para eles, para poder. Aquele município que é menor, pequeno, não tem condição de manter um aluguel lá. Então, esses estão hoje com a situação, como se diz, fica dependendo ainda de pousada, algumas coisas para poder ser acolhido nos municípios, que aqueles que não têm. Mas aqueles que a gente, quando deu a iniciativa, todos foram acolhidos, até de outros estados. Foi a maneira da gente poder contribuir naquele momento. E eu acho que isso foi um pontapé muito grande. Não só Barreto, como Jales também a gente fez esse mesmo trabalho. E Araçatuba, uma casa de fisioterapia, que as casas de fisioterapia eu mantenho até hoje. O que levou eu fechar Barreto e Jales? Devido às situações da pandemia. Surgiu a pandemia, não teve como segurar. A gente toca restaurante. E a gente tem 10 lojas, era 220 funcionários. Até que uma loja minha de Rio Preto eu tive que fechar, do shopping aqui. Então eu tive que fechar devido às situações, que eram 220 funcionários. Aí, nesse período, ficou 2 anos e pouco, fechado, com a pandemia, as situações, aí eu falei, não tem condição, tem que tirar o pé um pouco. E foi onde que eu tive que fechar Barreto e Jales. Essas situações que me levou hoje a dizer com toda a tranquilidade, fiz o que estava no meu alcance naquele momento. Hoje, as situações a gente perde, torce para se restabelecer para a gente poder voltar, como se diz, futuro, né? Ajudar naqueles momentos difíceis essas famílias. São as realidades do momento. Do né? momento que a gente está vivendo, né? Mas faz parte, a gente torce para quê? Que sejam acolhidos nesses momentos tão difíceis de vida dessas pessoas, que ali chegam e muitas vezes não tem aonde ficar. Então a gente vê as dificuldades dessas pessoas, provavelmente que saem do Nordeste, chegam aqui e são, como diz, 3, 4 peças de roupa e procuram um lugar para poder ficar, para fazer um tratamento. Aliás, já que você falou de pandemia, como que foi você? Estava exercendo mandato no momento da pandemia, né? É assim, não, eu já estava até 2020 eu fiquei, né? Depois aí eu já não estava no... Em 2022 você já foi para disputar a prefeitura. Para a prefeitura, no caso. A prefeitura, em 2020 eu disputo a prefeitura. Aí eu fico em segundo lugar. Então, em segundo lugar, eu já não tenho como dar sequências devido à situação da pandemia. Aí veio tudo ao mesmo tempo, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui hoje para lutar e dizer o seguinte, não há nada que possamos perder a esperança, assim que amanhã será um dia melhor do que hoje. Mas mesmo que você não estava exercendo mandato no momento, a época da pandemia, você que tem a ação direta na área da saúde, como que foi para Araçatuba nesse momento, Cido? Foi um pouco meio delicado, né? A gente viu várias situações, aquelas situações onde que a gente acompanhou, fecha hoje, abre amanhã, fecha dias. Ficou uma situação meio delicada, porque passava 15 dias, abre, passava 20 dias, fecha. E aí é onde que a gente ficou, assim, com aquela situação do funcionário que tinha uma expectativa de voltar o mais rápido possível. E a gente acaba não mandando embora porque fala assim, não, amanhã eu volto, como é que você vai fazer? Você tem que contratar de novo. E aí, então é melhor segurar um pouco. Você foi segurando e você tinha aquele reserva e você foi pagando. Você foi pagando, chegou uma hora que você não tinha mais aonde se apegar. E aí é onde que as dificuldades veio, felizmente. Toda essa visão empresarial que você tem, né, a maneira que você conversa, a gente já percebe, olha, aqui a gente fez tal coisa, aqui teve que tirar, teve que pôr tal. Você acha que te ajudou muito na política? Porque tem que ter esse senso analítico, né? A gente conversou com pessoas aqui e sempre falou, a política você tem que ter esse senso analítico. Agora dá, agora não dá. Você tem que ter uma expectativa, né? Todos nós ficamos numa expectativa, eu acho que a gente pode avançar agora um pouco. E de repente você acendia um farol vermelho e você falou, nossa, fui na hora errada também. Então teve tudo isso para nós. Porque a gente esperava que sim, 6 meses, 7 meses, e a gente viu foi 2 anos e pouco. Então, acendeu um farol vermelho que ninguém esperava. E aí onde que eu falo? Não foi fácil. Foram várias situações. Hoje, principalmente no setor, não é só o setor de restaurante, mas o setor de restaurante sofreu muito. Como outros setores também sofreu. Várias empresas tiveram momentos difíceis. E para se recuperar, não se recupera do dia para a noite. Alguns hoje ainda estão tentando sobreviver. Porque foi muito difícil, e você sabe, boleto vence. Os boletos vencem, sabe como que é a situação nossa, né? Então teve tudo isso, a dificuldade aconteceu para várias famílias. E hoje, mais devagarzinho, a gente vai restabelecendo e vai crescendo e vamos dar sequência na vida. E você sempre teve também um relacionamento muito bom com a população, né? Sim, graças a Deus, esse período todo, eu acho que
por mais que seja político, você tem que ter o diálogo, né? Eu busco esse lado, eu acho que tem que ter essa visão, né? Porque a gente que tem um pai e a mãe nesse setor, aonde que vai numa Santa Casa ou vai em qualquer lugar aonde é maltratado, você fica sentido. Sua mãe chegar em casa e falar, pô, eu fui maltratado ali. Então, eu sempre com essas pessoas, eu tive esse lado onde eu falo assim, parei, vamos ao outro lado. Você dentro do balcão, atendendo. Você gostaria hoje saber uma notícia que a sua mãe foi maltratada? Não. Então, inverte aos contrários. Põe a sua mãe lá e você chega lá e falar que não é sua mãe e você maltratar aquela senhora. Como que se sente? Vamos ver o outro lado, para você saber dar o valor da vida, né? Então, acho que qualquer um de nós temos que ter esse lado do bom senso, saber respeitar o outro para poder ser respeitado. Essa boa relação, tanto com a população, você também pode trazer ela para dentro da política de Araçatuba também, com secretários, o executivo, sempre foi Eu tive a oportunidade, como 2 mandatos como presidente da Câmara. Se você pegar a minha história, eu fui eleito presidente da Câmara sem votar em mim. É histórico, você pode olhar. Porque a pessoa tinha pedido o voto para mim, eu estava cumprindo meu mandato como presidente, e ele pediu o voto. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, não tenho compromisso com ninguém, eu voto para você. E eu assumi o compromisso. E eu fui eleito, mesmo eu votando nele, o pessoal preferiu e votou em mim. Então foi uma coisa histórica ali, naquele momento, esse voto que eu conquistei para presidente da Câmara. E eu falo isso porque, durante esse período todo que eu estive ali na Câmara, existe, dentro da política, existe algumas pessoas, talvez ali no momento do calor, que falam alguma coisa e aquilo ali pode talvez machucar. E talvez aquilo que falou é pior do que um tapa em você. Então eu sempre consegui contornar. Falei, pessoal, tenha calma para ser conduzido e ter o respeito. Porque quando você não tem um respeito com o outro, você não pode estar reclamando. Se você quer o respeito, você respeite o outro. E aquele período todo dentro da Câmara que eu conduzia ali em Araçatuba, sempre demos um respeito a um outro. E sempre eu tinha diálogo com todos os vereadores. E eu acho que isso foi muito importante, aqui a gente ganhou muito, né? Com isso aí, eu acho que foi uma Câmara onde soube conduzir e levar o melhor para a população da nossa cidade. Isso foi um grande ganho para nós. O diálogo faz parte de você, né, Ciro? A gente tá vendo aqui no bate-papo. Tem que saber, né, conduzir. Acho que as coisas tudo com bate-papo e um diálogo, acho que as coisas conseguem avançar bem. Quando você não tem o diálogo e tudo assim, de uma forma bruta, de uma forma agressiva, você não consegue chegar a lugar nenhum. E no diálogo você consegue muitas coisas. Com qualquer pessoa, saber conduzir, talvez existe ou não agora. E de repente você consegue passar 2, 3 dias, volta lá, o cara fala, não, Ciro, realmente você tem razão, vamos por aqui, que esse é o melhor caminho. E você sempre lidou bem com oposição, houve frustrações, às vezes até pessoas da própria equipe, algo que aconteceu assim? Eu sempre eu dialoguei com muito ali, a gente tinha vários vereadores de um partido, de outro, mas a gente sempre teve o respeito. Eu acho que isso que é importante. Você tem que saber que aquela pessoa, o que ela quer e o que você pode fazer para que ela possa entender também o seu lado. E tudo isso a gente fez com toda tranquilidade e transparência, sempre com o melhor que a gente pôde atender ela, né? Então, eu acho que isso que foi o mais importante para nós. E sempre, tudo, graças a Deus, correu bem. Voltando aí aos projetos que você falou, como a da casa de fisioterapia, você chegou a falar e eu quis voltar nisso a respeito do fato de como que foi nos bastidores ali para você conseguir chegar a esses trazer esses projetos para a população. Não vou falar assim, foi fácil? Não, eu sei que não foi. É assim, ó, você não acredita o que aconteceu comigo. Barreto, eu tive a oportunidade de ser eleito para uma pessoa chegar em mim e fazer essa pergunta. Você conhece Barretos? Eu falei, não. Ele falou, vai em Barretos e vê a realidade do povo, da região, para você saber como que é Barreto. E eu fui para lá e me deparei. A situação da minha casa de fisioterapia, eu sentia umas dores no braço, nos 2 braços. Qualquer movimento que eu fazia, eu sentia dor. Eu falei, mas o que é isso? Marquei uma consulta. E ali eu fui num hospital médico particular, ali tudo, naqueles momentos, com aquelas dores feias. Eu falei, não aguento, o que é isso? Quando eu chego ali,
eu vejo uma senhora questionando o valor da fisioterapia. Eu fui no momento certo, ou não sei se foi o momento certo ou o momento errado. Ali eu estava, e aquela senhora questionando o valor da fisioterapia. Bom, eu vendo aquela situação ali, eu falei, se essa senhora está tendo um poder aquisitivo, está reclamando, e aqueles que não têm condição, como é que vai fazer uma fisioterapia? E eu saí com aquilo na cabeça. Eu tinha um Fusca amarelo, Nilbito, que o nosso amigo aqui já tinha andado comigo. Eu falei, sabe uma coisa? Eu tenho uma casa que morava meus filhos. Ali eu chamei ele, reuni eles, uma casa muito grande. E eu falei, o pai vai pegar essa casa de fisioterapia, ou essa casa aqui, e o pai vai montar uma casa de fisioterapia. Mas como assim, pai? O pai vai arrumar um lugar para cada um de vocês, estão casando, cada um vão para uma casa. E o pai vai pegar isso aqui e vai deixar para atender a população. Então tá bom, pai. E eu fiz isso. Peguei esse Nilbito, reformei a casa, modifiquei toda a estrutura, peguei o Nilbito, dei entrada para comprar o material de fisioterapia, porque é uma casa de fisioterapia, mas tem aparelhos, aparelho de academia, tudo lá dentro, para as pessoas fazer lá. E dei entrada. E o resto eu parcelei para pagar. Então o meu carro, quando andava, eu comecei. Foi assim que você fez? A minha dor que eu estava sentindo, naquele dia, quando vendo aquela senhora, foi o que me levou a fazer tudo isso. E aí eu falei, hoje a gente tem pelo menos onde acolher as pessoas ali nesse momento difícil. Porque quantas pessoas passam por ali, pelas suas dificuldades, que está sobre uma cama, e às vezes que a gente encontra precisando simplesmente uma fisioterapia. Eu poderia muito bem, ali uma casa hoje que dá para pegar uns 4.500 de aluguel nessa casa. E ali eu poderia às vezes, pegar uma vez por ano a família e poder viajar. Mas não, deixei ali para atender a população. Mas aí que está, né, o conceito, a prioridade, né? Você pegar o seu carro Nilbito, que era o único carro amarelo. Onde você vê, o pessoal fala, Alcido chegando, Alcido. Que é um carrinho Nilbito amarelo que todo mundo conhecia na cidade. E eu fui onde dei essa entrada. E essa história, isso que eu acho que é muito importante. Mas eu acho que tudo isso leva nós a ter um lado, né? Porque a gente passou nos momentos difíceis. E a gente encontra. É fácil analisar. Se você ganha hoje R$1.000, se você tiver que pagar, vamos supor, uma fisioterapia hoje, R$120, R$150, uma fisioterapia. Se você tiver que pagar R$100 por uma fisioterapia, R$100 por uma fisioterapia, e você tiver que fazer 10 sessões, são R$1.000. Você leva de comer para dentro da sua casa ou vai fazer a fisioterapia? Qualquer uma de nós, vamos levar o de comer, fisioterapia na hora que você tiver condição. E aí é onde você vai falar assim, bom, amanhã eu vou ter que fazer a fisioterapia, no dia da manhã quando eu tiver condição. Só que o tempo vai passar e a sua realidade de vida vai ser outra, porque você não fez no momento seu. E as dificuldades suas vão vir lá no futuro. Então foi aonde que a gente viu esse lado para poder fazer esse trabalho pela população. E está lá até hoje. É incrível a gente pensar assim, né? Porque o valor é o mesmo para todo mundo. Legal. Mas não é todo mundo que tem a condição. Não tem. Né? Então é um lado que a gente faz hoje de forma tranquila e ajudando aqueles que a gente tem uma necessidade para poder, como se diz, a gente não vai a lugar nenhum e não chega a lugar nenhum sozinho. Mas se a gente tiver um meio da gente poder ajudar um pouco, a gente ajuda. Tem as dificuldades, ninguém dizer que não tem dificuldade. Temos as dificuldades, a gente passa pelas dificuldades, mas temos que saber superar e dar a volta por cima. É isso que a gente vem fazendo todo dia. Incrível, Ciro, conversa bacana aqui com você, viu? A gente tem uma pergunta que a gente fecha aqui, o Conversa Aberta. Como que você enxerga uma sociedade organizada? O que falta na política hoje, na sua visão, tanto de Araçatuba quanto da nossa região? Eu vou fazer uma colocação. Rio Preto avançou bastante. Ela, como deputado estadual, deputado federal, pela região de vocês avançaram bastante aqui. Quando eu falo regiões, que as nossas também. Araçatuba ficou parada. Se você pegar Araçatuba há 30 anos, 35 anos atrás, Araçatuba era maior do que Rio Preto. Era. Olha para você ver o avanço que vocês chegaram. Você contar isso aí, as pessoas falam. Então eu vejo hoje, com tudo isso, que a política fez parte dessa história aqui. Sempre elegeu 3, 4
deputado aqui, enquanto que Araçatuba não elegeu ninguém. Esse é um prejuízo maior. Não adianta as pessoas falarem assim, eu não quero saber de política, eu não vou votar. É o maior prejuízo, quando a pessoa pensa desse jeito e não escolhe o seu representante para poder ter uma voz lá em cima. Araçatuba não tem ninguém que tenha uma voz lá em cima. Esse é o prejuízo que Araçatuba tem. Então nós precisamos ter mudança. E é justamente nisso que eu falo a cada um. Nós precisamos de representantes que queiram trabalhar, que queiram buscar. Você sabia quanto que um deputado hoje tem de emenda? Não, talvez. 42 milhões. Esses 42 milhões de deputado federal representam alguma coisa. Fora as emendas, você tem a emenda de bancada, 68 milhões. Você tem o Senado, sabe quanto que é o Senado? 69 milhões. Aí você tem os ministérios, pasta, educação, saúde, esporte, cultura. Tudo isso você tem como correr atrás, buscar. Mas quando você não tem ninguém lá em cima para brigar por você, o que você faz? Você não consegue nada. As dificuldades estão aí. Araçatuba passa por isso. Então é nesse sentido que a gente tem que ter mudança, a gente tem que buscar e representantes que queiram trabalhar e queiram ir atrás de alguma coisa. Que se você fazer uma conta aí, você busca 100 milhões por ano para suas regiões. E é isso que aconteceu dentro de Rio Preto. Esse representante que buscou, trabalhou, fez a mudança, que faz a mudança de acontecer nas suas regiões. Se você pegar o Washington Luiz, sobe aqui, vai Catanduva, Araraquara, olha o desenvolvimento. E quanto que nós ficamos parados. Então é nesse sentido que hoje a gente tem que ter mudança. Araçatuba tem tudo para desenvolver, tem um crescimento muito grande, tem, mas nós temos que dar uma sequência que a gente precisa buscar essa união. Essa união falta ali pela essa visão política dentro. Tem as pessoas que vêm, candidato, eu falo com toda tranquilidade, tem uns que vêm para marcar território. O que é o território? É para a próxima eleição sair candidato a vereador. Tem outros que vêm marcar o território, o que é o território para ele? É para o nome dele ser lembrado na próxima eleição para quê? Para prefeito. Isso é um maior prejuízo para a cidade. São pessoas que não pensam. O que você quer no futuro para o seu filho, para o seu neto, depende de você. Aquela senhora que talvez fala, não vou votar, não sei o quê, mas o prejuízo não é só ela. É para o futuro, para os filhos dela e para os netos dela. Nós temos que se preocupar, ter uma preocupação, uma visão. O que você quer no futuro para você depende de você mesmo. Porque até os asilos hoje, que um filho não está criando um pai mais hoje. Não é que ele não está criando, ele quer criar. Mas as dificuldades deles são grandes. Por que as dificuldades? Porque trabalha a esposa, trabalha ele. Como é que ele vai tomar conta da mãe e do pai dentro de casa? Antigamente não, antigamente você via as situações. Quem era o dono de casa era o homem. Hoje mudou. Hoje a mulher faz parte. Hoje você chega dentro de casa, tem alguém no fogão, o homem está no fogão, está cozinhando, está fazendo alguma coisa, está ajudando a lavar uma roupa, está limpando a casa. Mudou essa realidade. Mas antigamente não era assim. E a mudança acontecendo. Então fica as dificuldades para poder criar o pai e a mãe. E aí onde você vai procurar? O asilo. Se não tiver uma condição onde que você busca uma condição futura, talvez nem o asilo vão estar querendo, porque hoje para você ir para o asilo, qual que é a situação? A sua aposentadoria para poder pagar o asilo. Quando você tem um deputado, você consegue trazer algo para dentro do asilo para poder ter uma qualidade de vida melhor. E quando você não tem esse representante, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Elas são família, são senhores, são senhoras que estão ali, que são ser humano como nós. E a gente tem que buscar algo para poder dar o suporte para ter uma vida melhor. E quando você não tem esse representante, como é que você faz isso? É o que está acontecendo. Infelizmente é isso. Não que nós queremos ver nossos pais nos asilos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos o melhor para eles. Mas a gente está vendo o destino que está tomando para o futuro aí. A gente está vendo. Então a gente tem que ter um olhar para essa situação do asilo. Porque é só um ser humano que está ali e ser humano que realmente a gente tem que ter um olhar. E as dificuldades estão acontecendo todo dia que a gente está vendo. Senhores desempregados, senhoras desempregadas, devido à situação hoje que está sendo difícil para cada um. Difícil demais, né? Difícil para cada um. É mais ou menos assim a nossa realidade da nossa vida. Mas a gente tem que acreditar, aonde eu falo, que amanhã pode ser um dia melhor do que hoje. Com certeza. E é importante demais falar isso aqui, né? Obrigado, viu, Eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês, debater, levar o conhecimento da população. Eu que agradeço a toda a região aí por esse minuto de atenção. Um grande abraço
Fique com Deus. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que acompanhou o Conversa Aberta. Lembrando, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, comente quem que você quer que esteja aqui para conversar com a gente, trazer assuntos que é pertinente a você, população aqui de Rio Preto e da nossa região. Muito obrigado e até a próxima.